Bem, eu sou Ronaldo Vitória, estou aqui hoje com mais um painel da nossa live semanal ágil, com um tema aí super importante, um tema voltado para o planejamento estratégico, seu planejamento estratégico após o distanciamento social, o isolamento social. Teremos aqui na live de hoje a especialista facilitadora ágil, né? A Cláudia Bernaschi. Daqui a pouquinho aí vou passar a palavra para ela, e ela trará aí para todos vocês todo o seu conhecimento nessa área de planejamento estratégico. Para quem não me conhece, eu tenho aí 34 anos de mercado empresarial, né? Sou o fundador, o CEO aí da Ágil Escola de Negócios, e isso acaba dando um pouquinho aí de autoridade, um pouquinho de respaldo, para que a gente possa estar aqui batendo esse papo com todos vocês, tá legal? Lembrando que o conteúdo dessa live semanal, além aqui da transmissão ao vivo, o conteúdo está sendo gravado e será disponibilizado no canal de YouTube da Escola Ágil Escola de Negócios, para que você possa também consultá-lo depois, caso seja necessário, ou recomendá-lo para outros parceiros e profissionais aí do mercado em geral, tá legal? Cláudia, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação, disponibilidade nessa live semanal ágil. Se apresenta, né? Eu vou passar aí a palavra para você, fica à vontade para interagir aí com o público que acompanha ao vivo da Ágil, né? E explica um pouquinho, fala um pouquinho da sua trajetória para nós. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer pela participação, pelo convite, estou muito feliz, não só da gente estar falando sobre esse tema, mas também de estar participando aí pela escola. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia Bernaschi. A minha carreira, a minha trajetória foram de 28 anos de grandes instituições financeiras, né? Nos últimos 22, direcionada para a parte de gerenciamento de projetos e planejamento estratégico. E nos últimos, dessa carreira, desses 28 anos, nos últimos 10 anos, aí, eu comecei a pensar, né, numa alternativa, né, um plano B aí, e aí acabei fazendo algumas capacitações durante esse tema, então acabo tendo um currículo. Então hoje, além de consultora, né, eu sou CEO da empresa Markla Experience Assessoria e Consultoria, onde a gente trabalha, né, toda a parte de consultoria, assessoria aí para grandes empresas, e também com a parte que é o que eu gosto muito também, que é a parte de terapeuta, né? Então, sou psicanalista, sou psicoterapeuta, sou hipnoterapeuta, master em PNL, sou master em Psique, e hoje a gente vem aqui falar de um tema tão importante, né? E diante dessa pandemia toda, e que tem todo sentido, e acho que a gente vai ser um papo bem bacana aí nos próximos minutos. Legal, bacana. Teremos aí, né, talvez aí até 1 hora de conteúdo, um pouco menos, se eventualmente passar também fique à vontade. Estou impressionado com o seu currículo, eu já te conhecia, claro, mas não tinha noção aí de alguns detalhes. Estou aqui impressionado realmente pela tua experiência aí, pela tua formação, no caso, nessas áreas. E eu vejo aí, assim, até fugindo um pouquinho da pauta, é bastante interessante você ter essa habilidade, no caso, como terapeuta, né, nessa parte aí da terapia, e também com essa especialidade empresarial aí, por essa experiência toda que você teve de mercado, do planejamento estratégico, né? Eu acho que as duas coisas, em alguns momentos aí, elas se unem. Se une e se conectaram, né? Porque quando a gente fala de gerenciamento de projetos, né, até mesmo do planejamento estratégico, você lida muito com pessoas, né? E quando a gente fala de não só em projetos, em gerenciar, mas também na questão do planejamento estratégico, você está ali acompanhando passo a passo, né? A diferença é que eu faço os dois para a empresa e para a pessoa física, né? E nessa minha carreira, eu acabei trabalhando boa parte com desenvolvimento de pessoas, e isso me atraiu muito, né? E foram 22 anos trabalhando com gerenciamento de projetos, planejamento estratégico, é algo que eu gosto, amo, faço. Para você ter uma ideia, eu comecei a minha carreira lá, né, nos 28, como recepcionista, né? Trabalhei em contabilidade, trabalhei em área fiscal. E quando eu fui para a área de projetos, eu falei, é aqui que eu quero ficar, e fiquei os últimos 22 anos da minha carreira corporativa aí fazendo o que eu tanto amava, e aprendi muito, muito, né, e essa questão de lidar com pessoas,
que muitas vezes você precisa entender a dor do outro sem estar na dor do outro, né? E isso ajudou muito, né? Então são coisas que se complementam, todas essas capacitações, elas vão se complementando e vão ajudando e agregando, não só no trabalho, né, da consultoria, mas também de apoiar aí pequenos e grandes empresários nessa jornada tão complexa, vamos dizer assim. Não, legal, bacana. Olha só, pessoal, 22 anos de experiência na área, né, nessa especialidade de planejamento estratégico. Então, assim, isso não é para muitos, né, nós sabemos. Parabéns aí por toda essa experiência legal. E eu costumo dizer o seguinte, aqui na Ágil Escola de Negócios, nós temos aí, dentre os diferenciais que eu sempre estou citando, né, um deles é essa questão que os nossos facilitadores, os parceiros como você, os professores, né, que vêm até aqui para ensinar, transmitir um pouco do seu conhecimento, essa experiência acadêmica juntamente com essa experiência prática, e isso não é muito fácil hoje em dia. Hoje em dia eu pesquisei bastante, logicamente eu sou da área de educação aí, então ou você tem muita experiência acadêmica, que é muito positivo, ou você tem muita experiência empresarial, que também é positivo, mas essa mescla do empresarial, da experiência prática vivida, com essa experiência também da formação acadêmica, um pouco aí da experiência acadêmica de lecionar, de dar treinamentos, cursos, etc., isso é um pouco mais difícil, e isso nós temos aqui na Ágil, com esses excelentes facilitadores aí, como você, fazendo parte do que nós chamamos aqui de Liga do Conhecimento, né? Nós temos aí nos quadrinhos, no cinema, Liga da Justiça, então aqui na Ágil é a Liga do Conhecimento, tá? Então aqui na Liga do Conhecimento da Ágil, nós temos aí realmente os melhores ou os mais preparados dentro da especialidade. Cláudia, com relação aí ao nosso tema, o planejamento estratégico aí após o isolamento social, o distanciamento social, eu vou deixar você bem à vontade aí para iniciar aí a live, mas eu gostaria de te provocar fazendo uma pergunta inicial com relação ao que passou, né? Vamos olhar um pouquinho aí para esse período do distanciamento social. A gente já conversou um pouco a respeito disso nesses dias, nas nossas reuniões, sobre as oportunidades identificadas, a necessidade de olhar para essa retomada, aproveitando. Então, fala um pouquinho para nós como que você viu ou como que você está vendo esse período com esse olhar de planejamento estratégico. A gente pode dizer que essa pandemia foi algo que nunca foi pensado, né? A gente nunca imaginou, né? E quando a gente fala até mesmo no planejamento de um projeto, até mesmo no planejamento estratégico, eu tenho certeza que aqueles que fizeram, por exemplo, né, no final do ano passado, ou fizeram nos últimos 2, 3 anos para trás, não imaginaram que fosse acontecer essa pandemia toda, né? Então, quando a gente faz um planejamento estratégico, você normalmente faz a longo prazo e você vai definindo algumas ações para você chegar onde você determinou ali enquanto meta, enquanto objetivo. E eu percebo que, assim, apesar de tudo isso, apesar de ver muitas empresas quebrando, né, muitas empresas fechando as portas, e aí eu fico me perguntando, será que realmente precisava fechar as portas, né? Vejo que muitas não se planejaram, não tinham um planejamento, ou seja, não tinham um objetivo, mas está sendo ainda, né, porque a gente está ainda em isolamento social, apesar de estar começando a abrir o comércio, mas você vê muitas empresas fechando, mas eu vi como uma oportunidade de você poder olhar novamente para esse planejamento, mesmo que tivesse sido feito no final de 2019, até mesmo para 2, 3 anos atrás, mas uma oportunidade de rever, porque assim, vejo muita gente que foram se reinventando, né? Por exemplo, restaurantes que apenas eram a loja física, começaram a fazer fast food, ou vi pessoas que trabalhavam e que perderam o seu emprego e que de repente começaram a fazer bolo, começaram a fazer doce, ou seja, começa a se reinventar, e é uma excelente oportunidade para a gente parar, para pensar e dizer assim, opa, eu tinha definido esse objetivo, eu tinha essa meta, o que eu posso fazer neste momento? E o que você percebe é que muita gente entra em desespero, né? A gente ouviu casos aí, eu já vi de pessoas que se suicidaram porque
do tipo, como é que eu vou sequenciar com o meu negócio? Eu tenho aluguel, eu tenho despesas, eu tenho funcionário, e acabou se desesperando, né? Como tem ainda, né? E eu acho que era uma excelente oportunidade para se reinventar, melhorar, aprimorar o seu negócio, o seu produto, e, e este é o momento, né? O fato de ter sido feito o planejamento, seja 2019 ou seja de anos para trás, é um momento de revisitar, de aprimorar, de melhorar aquilo, né, de pensar diferente, o que a gente fala aí, marketing, pensar fora da caixa, deixa eu ver as oportunidades, do que ficar remoendo muitas vezes o problema, né, nossa, e agora? Eu não vou conseguir pagar o aluguel, porque eu não vou conseguir vender. E aí juntando, né, essa questão do mundo corporativo com a parte emocional, é de você realmente parar, opa, pera um pouquinho, deixa eu pensar, deixa eu respirar, deixa eu ver qual a melhor alternativa, qual o melhor caminho, pensar na solução e não ficar remoendo o problema, né? E, e a gente precisa ter essa, respirar, né? Por que eu falo respirar? Porque quando a gente está no auge de uma crise de ansiedade, o nervoso, porque olha, eu tenho conta para pagar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, é realmente respirar para manter os dois hemisférios do cérebro em equilíbrio, para que você possa tomar uma solução, para que você possa tomar uma decisão, encontrar, né, a solução muitas vezes para o problema, porque se você tocar a cabeça pensando no problema e não na solução, você não enxerga as alternativas, né? Então, tem muitas coisas que podem ser feitas aí para ajudar, mas eu vejo que não foi pensando de forma, vamos dizer assim, fria, estrategicamente, não foi um momento ruim. Você vê que grandes empresas aí perceberam que trabalhar em home office é muito mais vantajoso do que você ter funcionários dentro da empresa. Então, assim, foram encontrando outras soluções, vendo que, poxa vida, esse caminho aqui também é possível. Né, às vezes a gente fica meio resistente a trilhar um caminho diferente, mas às vezes esse caminho diferente ele pode ter assim um resultado muito melhor do que aquilo que você está acostumado a fazer, aquele, né, o que a gente fala do beabá ali. Você já sabe qual vai ser o resultado, mas sempre fazendo as mesmas coisas, você sempre vai ter os mesmos resultados, né? A gente precisa pensar diferente. E eu acho que não é, como lição aprendida, não é só nesse momento, né, de revisitar, a gente precisa fazer isso com mais frequência, né, a tecnologia, está tudo muito avançado, tudo muito rápido, e se você não tiver esse momento, essa inteligência emocional para fazer algo diferente, né, e tem um detalhe, né, a inteligência emocional você não aprende na escola, você não aprende na faculdade. A vida te ensina, né, a lidar com a inteligência emocional. A você aprender a se conhecer, a você aprender a conhecer a sua empresa, saber onde você quer chegar, lidar com as emoções, que eu acho que o mais difícil de tudo isso é você lidar com as emoções. Né? Eu atendo muitas pessoas diariamente de diversos níveis e hierárquicos, por exemplo, dentro da empresa, e você vê que são visões diferentes. E a gente vai ficar aqui, Ronaldo, hoje o tempo todo, porque assim, tem muita coisa para falar. Eu imagino, mas assim, é super agradável, né, ouvir, participar assim de um bate-papo quando realmente o assunto ele discorre de uma forma bem natural e com embasamento. Então isso é legal, ouvir assim a sua explicação, a sua visão aí sobre essa provocação que eu fiz. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando, seja agora ou depois, eles vão gostar bastante. Até você tocou em um ponto aí que me chama bastante atenção, né? É realmente como colher resultados diferentes, né? Sem fazer diferente. Quer dizer, você faz tudo igual e você quer ter um resultado diferente? Não, tudo igual, você vai ter o resultado igual, né? O resultado de sempre. E eu também, logicamente, como Ágil Escola de Negócios, né, um empreendedor que sou, um empresário aí da área da educação, sofremos bastante com essa crise, com a crise gerada, né, devido aí ao distanciamento social. Eu sempre gosto de falar aqui que respeitada aí a questão da saúde, que é a nossa prioridade sempre, mas aqui a gente deixa um pouquinho de lado a questão da saúde, para não ficar discutindo o mesmo, né, todo dia, então a gente traz um pouquinho o mundo dos negócios, mas não significa que a gente está tirando a importância prioritária aí da questão da saúde. E você falou da inteligência emocional.
é legal, porque você tem essas questões materiais, essas questões técnicas, né? O faturamento que diminuiu, no caso, o cliente que não está querendo pagar ou que está pedindo cancelamento, uma série de coisas, né? E, por outro lado, eu entendi bem aí agora com a sua explicação, com o seu ensinamento, que é a questão da inteligência emocional, realmente. Eu acho que o que mais pesa é essa questão de ter ou não ter, né, a inteligência emocional em alguns momentos, não é nem assim que você vai encontrar a resposta tão facilmente, não, mas pelo menos para você estar no seu estado natural ali, de repente, sem entrar em pânico e cometer aí uma loucura aí, como até o exemplo aí que você falou de suicídio, né, de algumas pessoas, isso não é legal. Bom, bacana, parabéns aí pela explanação, foi muito boa. É isso, né? E aí você vê, né, assim, grandes empresas ou empresas que têm aí mais de 30, 40 anos no mercado, de diversos ramos ali fechando, né? E aí eu falei, eu fico me perguntando, mas por que fechar? Né? Será que não existe uma outra alternativa? Será que não existe uma outra forma de manter o seu negócio? O que está faltando, né? E aí junto com aquela vontade, dá vontade de bater lá na porta assim, posso te ajudar? Eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. Não é possível, né? Você com tantos anos no mercado, simplesmente fechar as portas, né? Tem soluções, sempre tem, né? Eu falo que a gente não tem solução para a morte, mas com essa a gente tem, né? E o fato de eu ter trabalhado tantos anos com gerenciamento de projeto, com melhoria de processo, você consegue enxergar coisas que o outro não enxerga. Né? Então, assim, será que não é o momento de você procurar uma ajuda, em vez de você simplesmente tomar a decisão, eu vou fechar as portas do meu negócio? Será que não era bom procurar a ajuda de alguém? Alguém que entenda, que possa te trazer uma outra visão do seu problema? Tem todo sentido isso, parece falar, não tem solução. Quando a gente está em volta do problema, a gente não vê mesmo a solução. Mas quando você pega alguém especialista nisso, que está totalmente imparcial, sem as emoções, né, do apego da empresa, você consegue ter alternativas para fazer diferente. Eu vejo que as pessoas precisam se conscientizar que dá para fazer diferente. Né? Não é só o planejamento estratégico, ele é excelente, ele é maravilhoso, porque ele vai fazer com que você alcance o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Eu quero abrir 10 filiais, mas como é que você faz para abrir 10 filiais se você não se planejar? Né? Aí outro dia me perguntaram assim, mas qual a diferença, né, de plano e planejamento? Eu achei falei, plano é algo estático, né? Eu faço plano para chegar ali, mas o planejamento, ele é flexível, ele se movimenta. O planejamento, eu vou criando etapas, eu vou criando pequenos planos de ação para chegar onde eu quero. Né? E a gente pensando grande, então assim, mas e diante de tudo isso, posso jogar meu planejamento estratégico fora? Não, nem deve jogar fora, mas se precisar de ajuda, peça para um profissional, porque, não é? Tem todo sentido, porque a gente consegue olhar de formas, nossa, se eu falar que as experiências, apesar de ter trabalhado no mundo financeiro, mas a gente trabalhava com empresas pequenas dentro de outra empresa, né, vamos dizer assim. É verdade, empresas menores, os departamentos são empresas, né, dentro de outra. Dentro de uma empresa, de uma outra empresa, né, então você consegue enxergar, e se eu tivesse que falar algo hoje para pequenos, médios e grandes empresários, não desistam da sua empresa, pelo amor de Deus, não faça isso, né? Se você não consegue olhar isso com clareza, né, não consegue entender uma outra estratégia, procure ajuda de alguém, eu acho que tem todo sentido, faz todo sentido. É isso, faz muito sentido mesmo, eu até quero aproveitar aqui essa pausinha aí. Nós estamos fazendo a transmissão, enquanto você está ensinando aí, está explicando, eu estou aqui comandando o meu aparato aqui, tá? 2 equipamentos aqui, estamos compartilhando aí também a nossa live semanal ágil com outros grupos, o Connect Business, que é um grupo parceiro aí de empresários, e também um grupo de empreendedores aqui, tá? Do Face, e o pessoal está entrando, está acompanhando. Eu quero deixar claro aqui hoje que nós estamos em mais um painel da live semanal ágil, cujo tema de hoje é o planejamento estratégico após o distanciamento social.
Caso você aí que está acompanhando ao vivo queira fazer alguma pergunta, é só mandar aqui que a nossa produção, né, produção, vai pegar aqui e vai colocar para nós, tá? Então, quero também dar um alô aí para o pessoal que está acompanhando, o Marcos Eduardo, a Lourdinha Pereira, a Valéria Rosseto, o Alexandre Barbosa, a Cíntia Meirelles, o William Santos, Ronaldo Costa, o Wagner Zucchetti, que é um parceiro também do segmento financeiro, a Cecília Nog, o Edson Saquete, e aí fora o pessoal que entrou, saiu, voltou, que é natural aí nesse formato de conteúdo, tá? Bom, então bastante gente aí acompanhando, né? Gostaria, Cláudia, então, entrando um pouco mais ainda aí no nosso tema, apesar que você já explanou coisas bem interessantes aí, eu reconheço assim, tem muitas empresas, esse tema que você está abordando aqui hoje conosco é um tema que claramente ele é voltado para microempresa, pequena, média ou grande, ou seja, não importa o porte da empresa, né? Guardada aí, lógico, a proporção, no caso, do tamanho dos processos envolvidos, uma microempresa talvez não tenha ainda o volume, talvez, e processo de uma grande corporação, operações, eu digo, departamentos, essas coisas todas, mas no seu porte de empresa, o planejamento estratégico é importante e imprescindível, né? Ele é fundamental. Só que sabemos que, eu não sei se isso ocorre mundo afora, pelo menos aí, né? Europa, Estados Unidos, né? Na Ásia, as principais economias aí, a falta do planejamento estratégico também. Porque tem muito empreendedor, muito empresário hoje que ele inicia um negócio, a gente fala isso aqui na Ágil, nos conteúdos e plano de negócio, por exemplo, que a pessoa inicia lá um negócio e não sequer fez um plano de negócio, sequer um planejamento estratégico, imagina. Então isso é muito complicado. Mas gostaria então aí que você falasse um pouquinho a respeito desse nosso tema de hoje, que seria o planejamento estratégico após esse distanciamento social. Como que você vê isso aí? Olha, eu vejo que primeiro, o planejamento estratégico ele não é muito comum, né, principalmente nas pequenas empresas, né, nas médias, em torno de 50%, a gente também não vê essa frequência toda. E o que é fundamental? Eu até dei uma dica para quem acompanha o painel aí, falando sobre isso, né, imagina só, você sai, né, nessa época de pandemia toda, você acaba saindo, você acaba pegando o que você tem de habilidade melhor, o que você faz melhor, e aí eu até cheguei a dar o exemplo de um bolo, né, eu sei fazer muito bem bolo, aprendi com a minha avó, e vou fazer bolo, e começo a vender bolo, e começa a dar tão certo isso, que começou a vender, e sinto a necessidade de abrir uma loja realmente, né, sai daquela coisa caseira e vai abrir uma loja, e você percebe que não dá mais para você comprar os seus produtos no mercadinho do lado da sua casa, que você precisa comprar uma certa quantidade maior, você precisa ter funcionário, ou seja, você começa a aumentar, só que você está desestruturado, né, você não se estruturou, simplesmente foi trazendo de acordo com as suas habilidades. E aí você chega num patamar que você, de repente, vai abrir mais uma loja, aí as coisas começam a mudar. Então, assim, é neste momento que o planejamento estratégico ele é importante, né? E para você poder crescer de forma organizada, vamos dizer assim. E eu vejo hoje que muita gente se reinventou, muita gente ou fechou o seu negócio ou abriu alguma coisa nova com as suas habilidades, né? Pega aquilo que sei fazer de melhor e vou tentar fazer, e era nesse momento que desse isolamento social e esse retorno que eu acho que eu tenho que realmente parar, nossa, aquilo que eu não fazia, que eu vendia só na porta, agora eu também faço delivery, agora eu consigo fazer alguma coisa adicional, aprimorar, poxa, então é o momento de eu parar, se fiz meu planejamento estratégico, de parar e de você reformular isso tudo de novo. Olha, eu achei que eu ia abrir 10 lojas, mas do jeito que está agora eu consigo abrir 20. Você consegue se projetar e melhorar para fazer algo maior, né? E a gente precisa aprender a fazer isso com um pouco mais de propriedade, né? Não só tendo as suas habilidades. E
Eu acho que o momento agora, ainda, eu vejo o comércio abrindo devagar, com algumas restrições, com regras novas, coisas que não se tinham antes, agora você é obrigado a colocar. Isso mexe em tudo, gera um custo talvez maior até para o pequeno, médio empresário, com álcool em gel, com alguns cuidados que você não tinha antes. Então, você precisa olhar para isso de forma diferente. Então, tem vários pontos, várias questões que precisam ser ponderadas, né? Precisa ser colocada no papel e é o que eu falo, a gente precisa pensar, focar na solução, né? Não adianta eu focar no problema. Então, eu acho que tudo isso foi um momento adequado para quem fez revisitar o seu planejamento, e é possível, né? Quando a gente trabalha com projetos, a gente tenta prever algumas coisas e a gente bota isso em execução. Só que aconteceu alguma coisa errada, você tem que parar, você fala, opa, pera um pouquinho, deixa eu replanejar isso daqui, mesmo que eu mude a data, mesmo que eu mude um pouco a minha estratégia, porque a gente não consegue prever tudo, todos os riscos que possam envolver, né? Isso é um planejamento estratégico também. Porque quando você faz um plano, né, você planeja para 3, 5 anos o seu planejamento, você cria pequenas ações, e aí como a pandemia veio algo que você não conseguiu prever, não era previsto, nem tinha como, opa, impactou isso de alguma forma, impactou. Então é o momento de parar, vamos replanejar. O que eu tenho que inserir agora, né, diante das regras, diante das leis, e o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para aprimorar. E, gente, planejamento é isso. Quando a gente planeja algo, a gente tem o poder de mexer o tempo que for necessário, no momento que for necessário. Pode ser no começo, no meio, até mesmo no final. Mas tem que estar atento em relação a isso, né? Então, eu não vejo o Ronaldo assim, ruim. Teve um impacto, sim, mas eu acho que foi um momento para a gente realmente parar. É a oportunidade que todo mundo teve, né, para rever, aí voltando, fazendo só um comparativo, de você poder dizer assim, olha, e realmente não é tão ruim assim eu trabalhar de casa, olha, dá para trabalhar home office, nossa, eu não sabia, né, que minha esposa era tão legal, que o meu marido era tão legal, essa convivência, né, mas foram trocas, você teve que viver isso para poder aprender, e eu acho que quando a gente volta para o mundo dos negócios é a mesma coisa, olha, descobri que não é tão ruim assim deixar meu funcionário trabalhar no home office, ele performa tão quanto se tivesse aqui dentro da empresa. Então foram descobertas que foram sendo identificadas ao longo disso tudo, né? Perfeito. Durante o distanciamento social, eu entendi aí pela sua explicação que foi um grande momento, um primeiro grande momento para rever, né? Deixa eu parar aqui e também rever algumas formas, alguns procedimentos, alguns objetivos, algumas estratégias, ok, rever. Logicamente que nós sabemos que, assim, eu vou colocar essa expressão poucos, né, conseguiram realmente, em meio à tormenta aí no caso, perceber que era um momento realmente que poderia ser olhado por um lado positivo e com esse aspecto do rever, né, muitos, infelizmente, acabaram realmente entrando só naquele pensamento da crise ou do impacto, que não deixou de existir, ninguém está falando aqui que não teve, né? Teve, mas não tiveram o que você falou um pouquinho da inteligência emocional, talvez, um preparo ou um apoio, né, de alguém, de um parceiro, de um sócio, não sei, para olhar. Mas você diria que, fora esse momento, a volta agora, a retomada, né, ela também é um segundo momento de rever? Eu entendo que sim, Ronaldo, porque assim, veja só, a gente está voltando de forma diferente do que parou, né? A gente não tinha algumas restrições, hoje nós temos, e é o momento de fazer talvez algumas adaptações no seu planejamento. Eu preciso adaptar algumas coisas que não estavam previstas, né? É que nem eu falei, os cuidados, por exemplo, de uso de máscara não era obrigatório, agora é. O uso de álcool em gel não era obrigatório, agora é, não só para o funcionário, mas também para os clientes, né? Então, tem algumas coisas que precisam ser adaptadas, precisam ser olhadas com carinho, até para você analisar se eu preciso mudar
alguma coisa em relação aos custos do que eu vou ter, né? Eu não tinha custo com álcool em gel, agora eu tenho. Eu não tinha custo com máscara, agora eu tenho. Dependendo da empresa, será que eu não tinha preocupação de ter um EPI? Será que agora eu tenho que ter? Então, são coisas que não estavam previstas, né? Não estavam no script, vamos dizer assim, não estava no planejamento. Então, esse momento de retomada, da gente poder olhar o que isso tudo impacta no meu custo, o que isso tudo impacta na minha empresa. Então, é um momento, assim, de poder olhar esses detalhes, até para que fique ajustado para você alcançar seu objetivo, né? Você traçou um Ok, objetivo. entendi. E você acha, assim, dentro de tudo isso aí que você está explicando, está orientando aqui a mim e a todos que estão acompanhando aqui a nossa live semanal ágil, o que você recomendaria aí, né, sendo especialista no tema de planejamento estratégico, o que você recomendaria para esse empresário, empreendedor, né, que tinha um planejamento feito sim, ou mesmo até depois, em seguida, se você puder falar um pouquinho, para aquele profissional, aquele empresário que nunca teve, né, ou teve em algum momento e nos últimos anos não teve o planejamento estratégico. É legal, até antes de te passar aí para você nos ensinar, passar um pouquinho a sua visão sobre isso, você falou aí do planejamento estratégico e do plano de ação, né, aqui na Ágil, você também é uma das professoras aqui, das facilitadoras especialistas, realmente as pessoas confundem muito um plano de ação, eu queria só voltar um pouquinho, e o planejamento estratégico. O plano já é um plano de ação, né, é algo pontual. Estável. Isso exatamente, ele não substitui o planejamento estratégico, pelo contrário, né, ele pode ser parte integrante dentro de um planejamento estratégico. É o que a gente fala, até o pessoal de TI que acompanha, né, vamos dar uma dica aí para esse pessoal. Quando você vai criar um protótipo, você pode criar um protótipo estático ou um protótipo animado, né? Então, o planejamento estratégico é o animado. No caso, ele Isso, tem vida. É planejamento, algo. ele tem vida. Exatamente. Ele tem Ele vida, o tem planejamento estratégico. Já o plano de ação, ele tem ali, na realidade, a gente usar o conceito de gerenciamento de projeto, ele vai ter um início, um meio e um fim, né? O planejamento estratégico, ele vai evoluindo, né? Como a Sim. visão da sua empresa também vai evoluindo diante das conquistas. E aí, Cláudia, como que você. Desculpe aqui, desligado aqui, entrou uma ligação. O que você recomendaria, então, para os empresários dessas empresas, não importa o porte, como falamos aqui, por onde ele deve começar, né? Esses empresários que têm um planejamento estratégico e depois, se possível, para aquele que não tem, o que você recomendaria, por favor? Olha, Ronaldo, para aqueles que já têm o planejamento estratégico, eu acho que tem que ter uma visão assim. Se eu não mudei, se eu não aprimorei, se eu não fiz nenhum ajuste, né, no meu produto ou no meu serviço, ele pode realmente olhar o plano de ação que ele tem, que ele já fez, né, os planos de ação, e poder revisitar isso novamente. Se ele agregou alguma coisa, se ele ajustou, aprimorou o produto ou o serviço dele, eu acho que ele teria que voltar novamente lá para o início do planejamento estratégico, ou seja, olhar a visão, a missão da empresa, se ela ainda permanece com a mesma missão, para que serve a empresa, se a visão diante dessa mudança, desse ajuste do produto ou serviço, se ele mudou ou não. Então, ele teria que avaliar se realmente, é o que eu estou falando, se ele mudou alguma coisa, ele tem que voltar. Eu voltaria para olhar a missão, visão, objetivo, as metas, para ver se isso não impactou, para que ele continue. Lembre-se, quando a gente faz um projeto, a gente pode a qualquer momento parar e replanejar. O planejamento estratégico é a mesma coisa. Então, se ele teve ajustes no seu produto ou serviço, eu recomendaria voltar lá na sua missão, se não mexeu com a missão, com os valores da empresa, aquilo que é importante, que ele quer entregar para o seu cliente, se isso mudou, para ele poder revisitar e refazer os ajustes necessários. Né? Essa é a minha visão. Né? Se ele não mudou o produto, nem mudou o serviço, eu acho que cabe olhar ali o plano de ação que ele já tem, para ver se não precisa fazer nenhum tipo de ajuste. Então, nesse momento de retomada, eu recomendaria isso para quem tem um planejamento estratégico. Para quem não tem um planejamento estratégico, eu acho que faz todo sentido mesmo. Você sabe que o planejamento estratégico a gente começa no
não é no final do ano, né? A gente começa bem antes, a gente começa no início do ano para terminar no final do ano para iniciar o próximo. Para quem não tem planejamento estratégico, é importante você realmente olhar e estruturar, né? O que você quer enquanto missão, para que a empresa serve? Qual é a missão da empresa? Né? Qual é a visão? Onde eu quero estar? Onde eu quero chegar? Quais são os valores primordiais? Para que você quer o seu produto? Se você quer, como é que você quer atender o seu cliente? Ou seja, é realmente iniciar para você criar algo estruturado e enraizado. Né? Não simplesmente saindo, fazendo qualquer coisa de qualquer jeito e chega lá na frente e você ter que fechar as portas. Que muitas vezes é o que acontece com as pequenas empresas, né? Porque você acha que simplesmente, um exemplo, eu tenho habilidade de cortar o cabelo, tá bom, eu sei cortar o cabelo muito bem, eu vou lá, abro a portinha, coloco uma cadeira, um espelho e acho que tá tudo certo. Não. Cadê os impostos para pagar? Né? Você precisa ter conhecimento em outros setores, porque senão, se eu não sei o público que eu vou atingir, tem várias questões aí que impactam. Aí passa 2, 3 meses lá, fecha a porta. O planejamento estratégico, ele te ajuda nesse sentido, porque você vai realmente parar para definir qual é a missão da sua empresa, por que você quer abrir essa empresa, né? Para que ela vai servir, quem que eu quero atingir, o que eu quero fazer, onde eu quero estar daqui 5 anos, eu quero continuar tendo essa lojinha, ou eu quero ter uma mega de uma empresa. Eu quero ter uma mega de uma empresa, só para eu chegar nesse objetivo, eu preciso definir ali algumas metas, né, para ir cumprindo ao longo dos meses, ao longo dos anos, até você chegar no grande objetivo. Então, eu vejo como fundamental, para quem nunca fez, faça pela sua empresa. Se você quer se manter no mercado, se você primeiro ama o que faz, né, se você normalmente as pessoas abrem o negócio com aquilo que tem a maior habilidade em fazer, seja um comércio, seja um restaurante, seja o que for, o produto ou serviço que ela vai oferecer. Né? Vejo que você vai com sua habilidade de fazer, mas não esqueça que é importante para você criar ali o seu nome, criar o nome da sua empresa, ter ali ao longo dos anos, e eu acho que é fundamental, principalmente nesse momento onde todo mundo está tentando se reinventar, tentando fazer algo de diferente, precisa se manter, né, e lembre-se, assim, sempre focando na solução do problema, né? Não no problema em si. Certo. Ok. O Ronaldo Costa, que é um dos participantes aqui que está acompanhando, né? A live semanal ágil, ele fez a seguinte afirmação, tá? Não é uma pergunta, eu vou compartilhar aqui com todos. Depois desta pandemia, o home office vai crescer muito pelo motivo, né? Que as empresas têm aí um gasto menor com os funcionários do que dentro da própria empresa. Eu dei uma ajustada aí no texto. Bom, você falou um pouquinho sobre isso. Realmente ele tem razão, essa questão, você falou agora da reinvenção, nós falamos das oportunidades, e assim, eu vou te fazer uma pergunta, até uma curiosidade. Se fala muito do home office, né? Eu acho que o home office para as empresas, eu acho que foi a grande oportunidade identificada. Existem outras, claro, mas eu estou percebendo assim que o home office, pela quantidade de citação que ele vem tendo, acho que foi uma das grandes oportunidades identificadas. Empresas aí que nós não imaginávamos, né, que fossem, de repente, um dia colocar o seu time e uma boa parte do time, ou todo o time, em um home office, colocaram, né? Até, Cláudia, tivemos aqui eu não me recordo agora se foi uma dica ágil do dia ou se foi um outro painel aí da ágil, e nós falamos um pouco dessa questão do home office como oportunidade, aproveitar as oportunidades e tal. E pelo que eu tenho notado, grandes empresas, inclusive, empresas de porte grande, elas já anunciaram, né, que vão manter a equipe lá no home office para reduzir custo. Toda empresa ela tem fins lucrativos, claro, né? A gente preza para não cair a qualidade, mas ela quer realmente otimizar, ela quer tornar o processo, a operação dela mais eficiente. Você quer comentar algo aí em cima disso? Que eu acho que é um dos itens aí bem interessantes. Você sabe que quando você fala das grandes empresas, são grandes empresas mesmo, né? Que não é só a questão do custo, né, de manter o funcionário na casa dele, mas eles perceberam que o funcionário está performando muito mais do que se estivesse dentro do escritório.
Boa, Então, boa. existe essa questão da performance, né? Conheço muitas pessoas que estão trabalhando home e as empresas não, olha, tem sim a questão do custo, a gente sabe disso, né? Água, luz, tem várias questões de funcionar, de café, de manter café, essas coisas, mas é a performance mesmo do funcionário que tem melhorado muito, né? Então, o fato de você, às vezes, estar em casa, vamos pegar o exemplo, né, de uma mãe, você consegue ali trabalhar e estar ali com o seu filho, que é melhor qualidade de vida. Com isso, ela vai estar feliz e vai performar mais, né? Então, você percebe isso, essas mudanças, não só nas empresas, mas também na questão da educação, salvo algumas restrições, mas você vê, tem faculdades aí que já vai só para o ano que vem, eles vão continuar tendo aulas online, e as empresas também. Então, aquilo que dá para se manter home office, eu acho que foi o grande boom aí, algo que as pessoas achavam que era impossível de fazer e não é. Né? Eu, por exemplo, estou trabalhando também 100% home office, né? E tudo caminha super muito bem. Então, É, a grande tendência agora é realmente poder trabalhar, lógico, dentro das empresas que é possível, dentro do seu produto ou serviço, fazer home office. E a tecnologia hoje também vem para ajudar. Né? Eu vejo eu até dar um exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem uma loja de roupa, uma boutique de roupa, ela está vendendo muito mais pela internet, pelas redes sociais, do que na própria loja. Né? Então as pessoas estão se reinventando, estão vendo que é possível fazer, que é possível acontecer, é possível trabalhar, é possível performar, é possível também ganhar dinheiro através da tecnologia que está a nosso favor, né? E eu acho que assim, isso é algo que não volta mais, não. É algo que a tendência agora é realmente ter poucas pessoas dentro de escritório, né? Só realmente o essencial que não dá para ser feito e o restante fazer tudo home office. é verdade. Hoje mesmo nós estamos aqui no escritório comercial administrativo da Ágil em Pinheiros e eu estou aqui com a diretora de marketing da escola, mas toda a equipe, por exemplo, está home office na realidade da escola, né? Então, nós tínhamos discutido aqui nesse painel que eu citei, né, no comentário anterior, que o home office é olhando um pouco para o colaborador, né? O funcionário, o CLT, o mesmo prestador de serviço que vinha desenvolvendo o projeto em ambiente da empresa, que ele está muito associado a algumas variáveis, nós colocamos, que era a questão do... Deixa eu recordar que era a atividade que ele desenvolve, a função que ele tem, a tecnologia, como você bem citou aí, e nós acrescentamos uma outra variável, que era o comportamento. Então, nós discutimos aqui bastante, foi bem legal a discussão, que nós colocamos essas 4 variáveis, né? Que era a atividade dele, a função, a tecnologia e o comportamento. E isso definia se o home office era positivo ou não, praticado pelo colaborador, né? Você concorda? Você acha que faz sentido isso? Essas 4 variáveis? Acho que tem todo sentido. É óbvio que, assim, né, a gente sabe que quando você trabalha home office, você tem que definir ali, você tem que ter muito bem claro na sua cabeça, olha, de tal hora a tal hora, eu estou aqui para a empresa, né, enfim, existe ali uma regra que as pessoas ainda estão se adaptando, né, não tem um certo costume, mas tem todo sentido, né, acaba performando mais. Eu acho que o resultado que o funcionário vai dar é o que ele realmente vai performar. Às vezes, ele no escritório, na empresa, né, no local físico, ele acaba não performando tanto por algumas variáveis. E vamos pegar, por exemplo, um funcionário que é mais introspectivo. Poxa, eu não me dou muito bem aqui, não performo tanto na empresa, com tanta gente, mas em casa, concentrado ali, eu performo muito mais. E o resultado que a empresa quer é o resultado do trabalho né, daquela pessoa. Então, tem todo sentido isso, né? E as pessoas vão se adaptar, tenho certeza que muita gente vai acabar ajustando, se organizando aí melhor para ter o seu local de trabalho. Eu acho que vai ter trabalho aí para muita gente, né? Inclusive para adaptar um mini escritório aí dentro de casa, né? Legal, bacana. Até, e você veja, né? Até isso acaba gerando outras oportunidades. É uma roda viva, né? No caso, ela vai girando ali no caso, porque, logicamente, olha só, você falou uma coisa, eu vou preparar um escritório. Para preparar um escritório, eu vou comprar algumas coisas, eu vou trazer sei lá, um arquiteto para fazer um desenho ali de um escritório, e aí é uma engrenagem aí que não tem fim, né? Um ciclo interminável aí de oportunidades.
ainda sobre esse tema, já que foi levantado aqui, eu acho um tema bem interessante, porque ele está totalmente relacionado à nossa discussão aqui hoje do planejamento estratégico. Muitas empresas, elas tiveram muita dificuldade, né, quando tiveram que colocar suas equipes aí em home office, e muitas demoraram, algumas foram rapidamente aí se adequaram, conseguiram aí, né, dar um jeito na operação, muitas outras já estavam preparadas, porque já trabalhavam com home office parcialmente, né, com parte da equipe, então é mais fácil você fazer essa adequação, mas muitas que nós acompanhamos aqui, né, que está na nossa rede, tiveram bastante dor de cabeça, sofreram bastante, inclusive dessas, acredito que muitas aí que acabaram fechando por vários motivos, um dos motivos também foi esse não conseguir se adaptar a essa questão aí do home office, que foi bastante decisivo. Você viu assim também? Tem esse lado, e acho que muitas dessas empresas que nem eu comentei antes, né, que estão lá mais de 30, 40 anos no mercado, é justamente a questão de se atualizar, né, as pessoas têm às vezes uma certa resistência. Eu vou te dar um exemplo das mídias sociais, né, hoje muitas empresas estão nas mídias sociais, e tem pessoas que têm certa resistência, às vezes de fazer um vídeo, de postar alguma coisa, e acaba ficando para trás, não tem jeito, né? Então, nós empresários, a gente precisa estar antenado o tempo todo nas novas ideias, nas novas oportunidades, né, não só para a sua empresa, principalmente, né? Eu vou dar um exemplo, lá, alguns anos atrás, como que eram feitas revistas? Lembra do Fotolito, né? Você é dessa época, né, Ronaldo? Você acha que você lembra? Não? Eu lembro. Se fazia uma revista folha por folha. Quando veio a tecnologia, né, isso tudo de forma digital, teve muita gente que perdeu emprego, e hoje conheço pessoas que trabalhavam nessa área e hoje estão desempregados, porque não se atualizaram. Então tem essa questão, a gente precisa, enquanto para a empresa, estar antenado nas novidades, né? Você vê aí empresas antiguíssimas que trabalhavam com algo e tiveram que se reinventar, vender algo totalmente diferente, por quê? Porque senão ia quebrar, né? E a gente precisa, isso é uma roda, ela gira o tempo todo e a gente precisa estar antenado a isso, as novidades que tem de mercado, né? Então não adianta só ficar na sua lojinha e achar que vou crescer. Não vai, eu preciso me atualizar, como é que eu faço diferente? Né? A gente precisa ter essa mente aberta, pensar fora da caixa, como, né, as pessoas gostam de usar esse termo, e a gente tem que pensar mesmo, tem que pensar diferente, né? E é importante. Perfeito, a sua explanação aí foi ótima. Não só a empresa como o profissional, né? Eles têm que realmente de alguma forma, têm que acompanhar essa evolução. Como você citou bem aí, seja por questão da tecnologia, seja por questão, no caso de uma pandemia, por exemplo, que forçou aí, né, sair da caixa, como você citou aí o termo, seja por uma questão de novas demandas, uma mudança de comportamento do consumidor, diga-se, o comportamento do consumidor mudou muito e continua mudando dos últimos anos para cá, ele tem ficado, inclusive, por exemplo, mais exigente na qualidade. Então, todos esses fatores aí, eles obrigam, né, de alguma forma, seja o profissional enquanto pessoa física, ele enquanto um profissional, seja uma empresa, a evoluírem, porque eu concordo plenamente aí com a sua explanação. Se não acompanhar e se não evoluir junto, se é por tecnologia, não importa, dificilmente vai sobreviver nos próximos anos, ou se sobreviver, vai ficar ali estagnado, né? Sei lá, vai parar de crescer, vai ficar na mesmice. Realmente você entrou em um ponto aí bastante interessante. E por isso que é importante, né, a questão do planejamento estratégico, ele entra bem nisso, porque você precisa, quando você monta um pequeno negócio, né, às vezes até uma empresa de família, você tem aquilo há tantos anos e você acaba ficando ali, restrito àquele mundo, né? Só que você sabe, você teve ali as habilidades não para criar o seu produto ou serviço, mas também de começar a empresa a crescer, e você acaba inserindo às vezes outras pessoas e você tem que ficar na parte gerencial,
né? Mas imagine você, dono, eu, dono da minha empresa, eu tenho que olhar a parte estratégica, eu tomo as decisões, eu vou dizer, olha, isso precisa sim, olha, essa decisão, né? Então você não pode fazer tudo, né? O problema é que hoje, às vezes, né, o empreendedor ali, o dono, ele quer fazer tudo, ele quer fazer a contabilidade, ele quer vender, ele quer comprar, ele quer cuidar das coisas, então não dá para você fazer tudo, você tem que definir papéis e responsabilidades ali. Perfeito, Claudia, perfeito. Isso acontece muitas vezes não só pelo perfil, você entende bem essa parte aí melhor do que eu, que você é especialista nessa parte, é aquele perfil centralizador, mas muitas vezes ocorre também por falta de conhecimento, e é Sim. isso que nós tentamos ensinar aqui na Ágil, né? A gente, assim, os nossos conteúdos aqui a gente acaba trazendo até qual que é a importância de um organograma, né, dentro de uma empresa. Porque hoje muita gente não dá valor, muita Acha que é um empresa, desenho. não, acha que é um desenho, mas o organograma, ele além de dar muitas respostas, você sabe bem disso, você é uma especialista em processos, assim como eu, né, nós temos essa sinergia até por isso, o organograma acaba dando a direção, né, resposta e direção para muita coisa. Sim. E realmente é um ponto aí que os empresários, os gestores em geral, os líderes, eles têm que realmente ficarem bastante atentos para não deixar, né, de ter resultados melhores por essa questão aí de distribuir mal, no caso, as alçadas, as operações em si. E acho que nesse aspecto, e aí eu reforço novamente, Ronaldo, a importância de você pegar um profissional com um olhar imparcial da sua empresa, né? Porque às vezes você acaba não enxergando o problema ali dentro da sua empresa, você não sabe onde está. E quando você tem o olhar de uma pessoa que é especialista naquilo, né? Engraçado que uma vez eu ouvi assim, mas você não vai entender o que eu faço. Eu falei, não, vou sim, tudo bem. Explica do seu jeito. Se eu não entender, depois você me fala. No final do trabalho, nossa, não é que você conseguiu entender realmente o que eu faço? Então, assim, é um olhar diferenciado. A gente vai com um olhar diferenciado para o foco e objetivo, né? Então, e por isso que é importante você procurar ajuda de alguém que realmente conheça, né? De quem realmente conheça o assunto, para poder te ajudar a estruturar isso tudo, a criar um organograma, a criar processos, a dizer, olha, essa área aqui vai fazer isso, essa área aqui vai fazer aquilo, né? Pessoas, olha, o perfil de pessoas, ou seja, tem que ter um apoio de um profissional, de alguém que realmente conheça, para poder ajudar a alavancar aí a sua empresa. É isso aí. E o pessoal que tiver com essa necessidade, precisar de conteúdo, a Ágil Escola de Negócios está aqui para fornecer conteúdo para vocês por meio das suas palestras, workshops, oficinas e também, né, os nossos profissionais aí facilitadores estão à disposição de todos por meio de suas consultorias próprias, tá legal? Estão aqui prontos para ajudar. Pessoal, estamos aqui então hoje, olha só, com a nossa live semanal ágil, com a facilitadora ágil, a empresária, a especialista, né, no tema planejamento estratégico, Cláudia Bernaschi. Estamos chegando aí, né, indo na reta final aí da nossa live, ainda não acabou, mas já estamos aí na reta final. Quero agradecer aí já a presença de todos e lembrá-los que o conteúdo estará disponível também no nosso canal do YouTube, lá no canal Ágil Escola de Negócios. E quem quiser aí acompanhar também as nossas mídias sociais, @Ágil Escola de Negócios, tá legal? Cláudia, sensacional o bate-papo, a live semanal aqui com você hoje. Esse tema aí do planejamento estratégico após o isolamento social, mas nós abordamos também de uma forma bem completa, né? O antes, o durante e agora o após. Você trouxe aí recomendações, informações bem interessantes, muito relevantes. Eu tenho certeza que o pessoal que estará acompanhando, que está, vão aproveitar bastante. Dá alguma dica aí para nós, aproveitando então aí, dá uma dica grátis, né? Como se diz aí, para quem está acompanhando, como que o profissional e o empresário, de repente, por onde ele pode começar aí para iniciar esse planejamento, aquele que não fez, ou alguma dica que você julgue aí como interessante passar nesse momento, por favor. Olha, para quem nunca fez planejamento estratégico e quer começar a fazer, eu acho que primeiro de tudo você precisa iniciar pela definir qual é a missão da sua empresa, né, para que ela serve, qual a visão, quais são os valores que você quer deixar bem claros, não só para os seus colaboradores, mas também para
para os seus clientes, e isso é importantíssimo. Eu acho que isso já é um bom caminho. E você definir ali qual é o seu objetivo, onde você quer que a sua empresa esteja aí nos próximos 3, 5 anos. Eu acho que isso já é um bom caminho, você parar para pensar nisso, né? Qual é a missão? Qual é a missão da sua empresa? Para que a sua empresa serve? Coloque isso no papel. Né? Não deixe só aqui na cabeça, não. Coloque no papel. E se você sentir alguma dificuldade, procure ajuda de um especialista. Nós aqui, a escola, né, a AGE pode muito bem ajudar. Eu acho que ajuda muito, facilita abrir a mente, né? Mas esse é um bom caminho, você iniciar qual é a missão, qual é a visão da sua empresa, quais são os principais valores, qual é o objetivo, já é algo para você iniciar aí, tendo isso bem claro, né? E tem um detalhe importante, né? Quando for construir isso, construa junto com seus colaboradores. Né, faça disso algo para que eles tenham comprometimento, para que eles estejam ali, ó, junto com você. Isso é fundamental. Não faça sozinho. Não faça. Se você quer manter ali os seus bons funcionários, traga eles junto, comprometido, façam eles participar, porque isso é uma construção. Né? A gente se sente mais engajado, mais comprometido com o resultado da empresa. Eu quero crescer e quero que a empresa cresça também. Então, acho que essa é um bom caminho. É uma super dica, Cláudia, super dica. Eu até brinco, né? Eu falo, só aqui na Ágil, nas lives da Ágil, nos painéis da Ágil, você vai encontrar dicas assim, tão ricas, né? Tão boas, com gosto, né? Nós damos essas dicas aqui para o pessoal que acompanha. A gente faz isso com amor, com carinho. E eu fico muito feliz como fundador aí da escola, ter parceiros aí, facilitadores, professores como você e os demais, participando assim com tanta vontade, né? A gente fala assim, é um evento criado aí pela diretoria de marketing da escola, juntamente com o nosso núcleo social. A Ágil tem um núcleo social, e a gente fala, não, a gente fez um planejamento de entregar esses conteúdos de forma gratuita, né, para todos aí, e eu acho que isso é legal, quer dizer, a gente está aqui gastando o nosso tempo, a nossa sabedoria, você aí, né, convidada hoje, facilitadora Ágil, mas a gente faz isso com carinho, a gente faz isso com vontade, não é verdade? Com amor. É isso aí. Lembrando, faz com amor, exatamente. Até porque assim é mais satisfatório, né? Lembrando aí a todos, né, que estão acompanhando também a Ágil Escola de Negócios, que nós temos aí 2 núcleos de negócios, que seria um núcleo voltado aí com conteúdos para empresas, corporativo, e também um núcleo especializado em conteúdos para empreendedorismo e inovação. E além desses 2 núcleos de negócios, nós temos também um terceiro núcleo de conteúdo, que é o núcleo de formação integral, com conteúdos especializados aí para educadores, famílias, jovens. Então, assim, eu peço aí o apoio de todos, no sentido de nos acompanharem, dar uma olhada lá no nosso canal, e se a gente puder ajudar de alguma forma, vai ser ótimo. Cláudia, considerações finais, por favor. Nossa, eu só tenho a agradecer, estou à disposição. Se tiverem dúvidas, se precisar de apoio, disposição de quem está nos acompanhando, disposição da escola. É um tema que a gente gosta muito e tenho certeza que a gente consegue ajudar, e eu acho que é o momento da gente poder se ajudar todos, né, uns aos outros, não importa. Nesse momento que a gente está vivendo e dessa dificuldade toda, eu acho que a gente junto consegue, como diz, né, juntos somos mais fortes, né, então a gente consegue aí dar o apoio, a consultoria, o que for necessário para manter essas empresas, esses empresários aí firme e forte nessa grande jornada. Legal, Obrigada. Agradecemos aí, né, a Ágil, eu pessoalmente, aqui toda a equipe de produção, a diretoria de marketing, a Priscila Biela, nossos demais diretores, agradecem imensamente aí a sua participação, a sua contribuição, tá? Muito obrigado mesmo, e a todo o pessoal aí que está acompanhando, né, na nossa mídia social, e também aí nos canais parceiros. Eu gostaria de deixar um recadinho final aí, ó, use máscara, né? Use máscara, não deixe de usar, que é prevenção. Até a próxima, sintam-se abraçados. Um beijo, tchau. Tchau.